Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o quarto episódio de Os Anéis de Poder, que foi um capítulo que trouxe desfechos bem importantes pro futuro da história, finalmente revelou Adar também e o que ele pode ser aí dentro dessa trama. Então, como sempre, tem muita coisa pra falar, pra comparar com os livros também, como a gente sempre faz, e caso você queira conhecer as referências de livros que eu uso na pesquisa aqui do vídeo, o link tá aqui na descrição, tranquilo? Então, enfim, bora! Esse episódio marcou um momento de mudança pro núcleo de Númenor, com algumas sendo bem conduzidas, mas outras sendo bem mais apressadas. A rainha se firma no caminho das tradições dos elfos de uma maneira coerente com o passado dela. Mas o povo de Númenor parece ter intenções rápidas demais para personagens tão conflitantes quanto eles. No núcleo de Moria, o Durin leva algumas das características mais clássicas da raça dos anãos, do legendário, para um conflito que pode decidir grande parte do futuro do povo anão. E o Adar finalmente traz vida pro lado dos vilões da história, que estava precisando bastante de uma figura tão característica quanto ele. Why do the orcs call you father? A cena de abertura tinha um desafio bem delicado para enfrentar, que era o risco de perder o seu impacto na narrativa, pelo fato dela ser uma sequência de um sonho, que a gente sabe que não é a realidade dessa história. Mas mesmo sendo uma visão, a cena oferece uma grandeza tão chocante que ela consegue cumprir muito bem o seu propósito, que é expressar como o medo da Míriel impacta nas suas motivações. O tamanho da catástrofe é gigantesco e a forma como a cena mostra o ponto de vista pequeno de Númenor contra a onda enorme transmite muito bem o terror que essa cena tem a proposta de demonstrar. Então, em alguns segundos, a primeira cena do episódio apresenta uma narrativa visual que transmite o peso do que é o conflito da regente contra o seu medo, que vai ser uma parte essencial da história a partir daí. No último episódio, a série tinha apresentado a divisão que existe em Númenor, com o lado daqueles que são opostos aos elfos e os que ainda têm uma afinidade pelas tradições élficas. E nesse capítulo, a série apresentou algumas intenções que existem por trás desse embate. Naquele discurso que está sendo feito na praça, o Tamar coloca os elfos numa posição de ameaça, que poderia tomar o posto dos Númenóreanos. E tudo isso por causa das características imortais deles, pelo fato deles serem naturalmente mais resistentes do que os homens. E esse contexto é importante porque é ele que é manipulado pelo Pharazôn como uma manobra política, porque ele usa essa oposição contra os elfos para conquistar prestígio para si mesmo. I swear that Elven hands will never take Númenor's helm. Essa cena é uma exposição bem expressiva desse lado mais egoísta de Númenor, e ela também tem algumas referências bem marcantes lá dos livros. Nos apêndices de O Senhor dos Anéis, é dito que com a evolução dos Númenóreanos, eles passaram a desejar uma evolução ainda maior para si mesmos. E por isso eles criaram uma cobiça pela natureza imortal. Mais tarde, quando se tornaram poderosos, sentiram rancor da escolha de seu antepassado, o Elros, desejando a imortalidade dentro da vida do mundo, que era destino dos Eldar. Então esse dilema dos homens sobre a imortalidade foi a base da oposição de Númenor na versão original da história. E é essa oposição entre natureza mortal e imortal que está sendo levada como inspiração para os conflitos aqui da série. Essa temática é bem complexa nos livros e envolve uma série de elementos bem importantes, como os Valar, a natureza dos homens, dos elfos e até o Deus único criador. Então a série ainda precisa preencher muitas lacunas para explicar toda essa profundidade que foi construída no legendário original. Mas a introdução desse conflito dos homens com a natureza imortal já foi inserida e está abrindo seu espaço para ser mais desenvolvida daqui para frente. No último episódio, eu tinha comentado como a Míriel tinha uma posição diferente do Pharazôn em relação às tradições dos elfos. E esse episódio aqui dá continuidade para essa diferença, com a gente vendo o Pharazôn manipulando a aversão contra os elfos, enquanto a Míriel convoca a Galadriel e passa a ter uma relação mais direta com ela. Mas por mais que a Míriel estivesse alinhada com esse lado dos fiéis, a série continuou a desenvolver
um conflito bem dividido para as intenções dela. Depois que a regente revela a visão do Palantir, a Galadriel pergunta se a rainha acredita que é ela que vai causar a queda de Númenor. E a Míriel responde que somente Númenor pode provocar a própria queda, que é uma frase muito importante para explicar o ponto de vista da rainha. You believe I will bring about Númenor's downfall? Only Númenor can bring about her downfall. A Míriel explica que os homens receberam essa ilha por virtude, mas que ela também pode ser tomada deles caso eles escolham um caminho sombrio. E esse caminho que ela está dizendo é o da rejeição que Númenor está formando contra as tradições dos elfos, que foi justamente aquele ideal mostrado no início do episódio, com aquela revolta que já estava dominando parte do povo. Então, na visão da rainha, não são os elfos que são o problema por si só, mas sim a reação dos Númenóreanos contra eles. Porque é essa revolta que está despertando o lado condenável de Númenor. The Valar gifted us this isle in a day of virtue. They can take it away, should we turn to the paths of darkness. E é por essa razão que ela decide afastar a Galadriel, para tentar separar Númenor do seu alvo de revolta e da sua condenação. Por isso que a cena da catástrofe é importante para o início do episódio, para transmitir todo o risco que a Míriel enxerga nas suas decisões. And when he announced plans to renew relations with the elves, the people rebelled. Até que no fim do episódio, a queda das pétalas revela um presságio trágico sobre a partida da Galadriel, o que acaba fazendo com que a Míriel finalmente assuma sua crença na aliança com a Galadriel. There is a fateful hour in the destinies of men. Essa queda das pétalas tem uma função bem definitiva na mudança da opinião da Míriel, mas ela se encaixa bem no arco dela porque ela é a conclusão de uma série de eventos que marcaram a evolução da rainha. Ela já carregava as visões sobre a condenação de Númenor. Depois ela viu a chegada da Galadriel comprovando essa possibilidade. E no fim ela viu as provas concretas encontradas pela Galadriel sobre a ascensão do mal. Então a mudança final da opinião da Míriel foi só a última escolha que ela fez depois de uma série de decisões sobre a fé que ela já carregava. Desde o episódio anterior, que a Míriel já tinha indicado a crença dela no julgamento dos Valar e nos sinais da árvore. Então a queda das pétalas de agora é só a conclusão de uma motivação que já tinha sido apresentada e que vinha se desenvolvendo pouco a pouco. Por outro lado, aquela mudança da população de Númenor, quando eles decidem partir para a Terra-média, não teve uma construção tão bem desenvolvida assim. A série já tinha mostrado uma resistência muito grande da população númenoriana contra a relação dos elfos com a nobreza. E, além disso, a gente também viu um certo desprezo de parte de Númenor pelos homens da Terra-média, como acontece quando Halbrand é chamado de inferior. Então a série acabou apressando seu desenvolvimento na forma como os Númenóreanos encontram uma motivação repentina para uma mudança, que faz eles terem a iniciativa de embarcarem na aliança com os elfos e ajudarem os homens da Terra-média. Eu entendo que o Isildur e os amigos dele tenham sido um incentivo para os outros que estavam ao redor dele, e o discurso da rainha também. Mas uma mudança tão importante como essa, de um povo que era tão contrário a essa ideia, pelo menos em parte dele, na minha opinião, poderia ter sido explorado com motivações mais fortes, para justificar essa mudança com mais propriedade. Who is willing to commit themselves to our Queen Regent's protection? Agora comentando sobre a Galadriel, as interações dela com a Míriel complementaram bem esse momento de evolução da rainha, com elas encontrando uma identificação uma com a outra. A Galadriel não teve o apoio entre os altos elfos para entrar na busca contra o Sauron, e a Míriel também não tinha encontrado suporte para conduzir Númenor para o caminho das tradições dos elfos. Então as duas encontram uma proximidade nessas duas lutas individuais, o que forma uma aliança conjunta entre elas. Then it is time for truth between us. E só um detalhe bem interessante desse encontro delas duas é que a gente pode ver a Narsil aqui no canto de uma das cenas, que é a espada que seria quebrada no futuro e usada pelo Aragorn. E foi bem legal ver a série assumindo a referência visual da espada dos filmes do Peter Jackson, para criar uma conexão que é realmente bem clara com o futuro do Legendário. Agora vamos falar sobre o Halbrand, já que a série vem destacando alguns comportamentos bem
questionáveis para ele. Dessa vez, ele deu um conselho bem controverso para Galadriel, quando ele diz que ela deveria buscar o temor dos seus oponentes como uma forma de controle. Give them a means of mustering it, so that you can muster them. E essa frase é bem importante porque ela reflete uma ideia de dominação, que é uma das características principais do mal no Legendário de Tolkien. Numa carta do Tolkien, ele define a busca do Sauron como um desejo de estabelecer um controle sobre as mentes e as vontades de seus serviçais. Então a gente pode ver como essa ideia de controle é bem próxima do que o Halbrand está aconselhando para Galadriel. E esse tipo de ideia pode indicar em qual direção o Halbrand está sendo levado pela história. Como ele vem de uma linhagem que teve uma aliança maligna com Morgoth, como foi revelado, o Halbrand é um personagem que vem sendo desenvolvido com essa sombra da influência do mal. Mas, ao mesmo tempo, ele também demonstra momentos de compaixão, como quando ele salva a Galadriel de um afogamento. Então, o Halbrand vem formando uma personalidade bem dividida. E isso pode estar sendo feito para que ele enfrente um conflito no futuro sobre essa divisão, com uma escolha entre bem e mal. Ele pode acabar cedendo ao mal da sua linhagem, o que, pelo menos até agora, eu acredito que eu não gostaria tanto assim em relação aos temas desse desenvolvimento, porque ele mostraria um destino maligno do personagem prevalecendo sobre a compaixão que ele tem no presente. Mas, por outro lado, ele também pode ter um arco de superação dessa tendência maligna, para que ele seja uma figura heróica que consegue ir além da sua linhagem do passado, o que poderia ser um arco de superação até bem tolkieniano. Eu já tinha comentado que o Halbrand podia ter um arco parecido com o Aragorn, onde os dois são herdeiros de uma posição de nobreza que estão afastados do seu posto de liderança. E um dos grandes feitos do Aragorn é justamente ir além de onde os seus antepassados foram, porque o Isildur, que era da linhagem dele, tomou posse do Anel do Sauron, enquanto o Aragorn conseguiu rejeitar o Anel para combater o mal. E o Halbrand pode trilhar esse mesmo caminho de superação, caso ele consiga rejeitar o mal que os antepassados dele aceitaram, que no caso tinha sido a aliança com Morgoth. His people are scattered, leaderless. But with your backing, they might unite behind his banner. There's no strength left in the world of men. They're scattered, divided, leaderless. There is one who could unite them. Então, pelo menos até agora, acho que o Halbrand tem o potencial de trazer um tema poderoso para essa história. Eu sei que existe uma grande teoria de que ele pode ser o Sauron ou algum outro vilão, porque a série realmente dá pistas para esse caminho, como naquele diálogo que a gente comentou dele falando sobre as manipulações e o controle dos seus inimigos. Mas mesmo com essas indicações, eu acho que um caminho inspirador poderia ter um potencial bem legal, para ele conseguir justamente superar essas pequenas falhas maldosas. Agora vamos falar sobre o Adar, que foi uma das grandes revelações desse episódio. No último episódio, eu tinha dito que ele parecia ser um tipo de elfo corrompido, e tudo indica que foi essa confirmação que a gente teve aqui. Ele tem as orelhas pontudas, que são marca dos elfos da série, e ele também tem uma armadura que parece com as armaduras élficas, por esses detalhes aqui. Ele tem esses detalhes de pequenos símbolos espalhados pela cota de malha, e também tem esse mesmo padrão de marcas que parecem rios aqui no peitoral, que são os mesmos que apareceram lá na armadura do Gil-galad. Inclusive, quando a cena destaca essas marcas da armadura, o Adar está falando justamente sobre os rios de uma antiga região que era habitada por elfos, que era Beleriand. I went down that river once, when I was young. Então, muitas evidências indicam que esse cara tem, de fato, um tipo de origem élfica. Mas, pelas cicatrizes que ele carrega, também fica indicado que ele teve sua formação alterada ou danificada de alguma forma, o que pode ter sido um processo de corrupção. E essa natureza de possível elfo corrompido é bem importante porque ela parece afetar bastante o comportamento do Adar. Na cena em que aquele orc aparece agonizando, a cena destaca a caracterização horrenda dele, com o orc tendo um aspecto bem repugnante. E a sequência mostra como o Adar tem uma reação compassiva em relação ao orc, mesmo com ele sendo essa figura monstruosa. Ele toca o orc de uma maneira cuidadosa, que inclusive é até reforçada
na expressão do Joseph Maul, pelo olhar penoso que ele tem em relação à dor do orc. E até quando ele dá o golpe de misericórdia, ele toca no sangue sem demonstrar uma repulsa em relação àquele visco que é bem asqueroso do orc. Então essa sequência apresenta o Adar demonstrando como ele tem uma certa consideração em relação aos orcs. E pode ser que esse sentimento venha de uma identificação do Adar pela natureza deles, o que pode ser explicado com algumas referências do legendário. Em uma das versões do Tolkien para a história de origem dos orcs, ele conta como eles foram criados a partir de elfos corrompidos, como é descrito aqui. Aqueles dos Quendi que caíram nas mãos de Melkor antes que o túmulo fosse destroçada, lá foram postos na prisão, e por lentas artes de crueldade foram corrompidos e escravizados. E assim Melkor fez surgir a raça hedionda dos orcs. Então pode ser que o Adar sinta uma identificação pelos orcs por ter uma natureza comum com eles, caso tanto ele quanto os orcs tenham origens élficas que foram corrompidas pelo mal. E pode ser que seja justamente por isso que ele é chamado de pai pelos orcs. O Adar não mostrou diretamente o poder dele nessa introdução, mas a série indica indiretamente como ele pode ser um inimigo poderoso, pela autoridade que ele tem sobre os orcs. E até a maneira como ele deixa o Arondir escapar reforça esse status forte dele, porque ele mostra como ele não vê o Arondir como uma ameaça, mas sim como uma ferramenta que ele pôde usar no plano dele. Go to the men who have taken refuge in the old watchtower. Deliver to them a message. Então achei o Adar promissor e tô bem ansioso para ver como vai ser esse confronto dele com a natureza élfica dos outros personagens. Agora vamos falar sobre os anãos. Bom, eu já tinha comentado aqui nos vídeos de análise que eu acreditava que o tesouro que os anãos tinham encontrado em Moria era o Mithril, e a gente teve a confirmação da teoria aqui nesse episódio. A descoberta do Mithril vem sendo usada como um elemento que provoca os ideais do Durin, por causa da ambição que ele sente por esse novo poder. Primeiro, ele desconfia das intenções do Elrond, dizendo que ele está lá para espionar o segredo do Mithril. Mas no final do diálogo, ele entrega um fragmento de presente para ele. Então a cena começa com Durin tendo um senso de posse que chega a ser até agressivo. Mas na sequência, ele consegue abrir mão dessa posse por uma cumplicidade, como um sinal de virtude desse personagem. Talking of our friendship. Mas essa divisão do Durin vai sendo levada adiante em outras intenções dele. No início desse arco, o Durin já tinha dito que a extração do Mithril tinha que ser contida, porque ela era perigosa. E depois do acidente na mina, o pai do Durin encerra a exploração do Mithril, para encerrar de vez esse perigo que ele já vinha tentando controlar. Só que o Durin tem um acesso de raiva por causa desse fechamento da mina, em grande parte por causa da ambição dele pelas riquezas do Mithril. Então, mesmo com ele vendo como a mina ofereceu um risco de vida para outros anãos, o Durin ainda fica tomado por um senso de posse, o que faz ele ficar revoltado com a decisão do pai dele. The whole vein is to be sealed off. The whole vein. All of it. Então a série cria um tema recorrente nesse núcleo, que são as consequências da cobiça dos anãos. E esse dilema é uma das marcas principais de toda a raça dos anãos do Legendário. No Senhor dos Anéis, o Gandalf conta que foi a cobiça dos anãos pelo Mithril que causou a tragédia da ameaça de um Balrog. Os anãos não contam nenhuma história, mas assim como o Mithril foi o fundamento de sua riqueza, foi também sua destruição. Escavaram com demasiada ganância e demasiado fundo, e perturbaram aquilo de que fugiram, a ruína de Durin. Então existiu uma busca gananciosa e uma consequência catastrófica para os anãos. E a série cria uma pequena situação que já introduz o início desse mesmo tipo de conflito, com a escavação de Mithril já causando consequências negativas para os anãos, que no caso foi o acidente com a mina. Então a gente pode ver como o Durin já vem demonstrando esse dilema da cobiça que vai ser tão definitivo para o futuro da história dos anãos. It's perilous to mine. My father has restricted our every efforts. Mais uma questão que foi desperdiçada nesse pequeno trecho do Durin foi justamente o conflito do acidente da mina.
porque ele não é tão bem explorado e acaba perdendo seu peso. Aquela cena do canto da Disa, que é bem legal por si só, mostra um momento de pesar para esses anãos, pelo que eles enfrentam com o acidente. Mas esse senso de perda deles não é transmitido com intensidade, porque o acidente não afeta os elementos mais importantes que eu acompanhei até aqui. Eu não sei quem eram os mineradores que ficaram presos, não acompanhei os desdobramentos do acidente e também não vi a dificuldade do resgate dos anãos. Por isso que quando Durin avisa que os anãos foram resgatados, indicando a superação de um conflito difícil que deixa a Disa aliviada, esse sentimento fica só nos personagens e não chega até mim como público. I just pulled out the last one. Alive. All of them alive. Para encerrar, um comentário breve aqui sobre o Theo. O Valdreg, que é aquele coroa meio esquisito, é revelado como um servo das sombras. E ele diz que a tal estrela cadente, que apareceu no início da história, indica a chegada do Sauron. Então será que o estranho é o Sauron? Não necessariamente. Nos outros episódios, a Nori já demonstrou que ela acreditava que existia um propósito superior por trás do encontro dela com o estranho. E agora, o Valdreg demonstra como ele acredita que essa chegada do estranho é um sinal da vinda do Sauron. Então a gente tem dois tipos de crenças opostas, baseadas num mesmo fenômeno. A da Nori, que é uma fé baseada num bem maior, e a do Valdreg, que acredita na vinda de um mal encarnado. E pensando, de acordo com os temas do Legendário, eu acredito que a fé legítima da Nori tem um valor muito maior para ser recompensado no futuro da história. Eu já falei nos vídeos anteriores e eu repito o mesmo exemplo aqui. Gandalf também acreditava que o Frodo tinha ficado com o Anel por conta de um propósito maior. E a fé dele é recompensada no fim da história, pela vitória do bem contra o mal. Então eu acredito que a Nori pode ser mais um exemplo dessa força da crença em um propósito superior. Então, galera, essas foram as minhas impressões sobre o 4º episódio de Os Anéis de Poder. Como eu falei, essa mudança da Miriel, que marca um dos avanços mais importantes para essa história, foi bem conduzida, eu gostei do resultado dessa evolução das intenções dela, mas a população de Númenor realmente poderia ter tido um trabalho um pouco mais aprofundado nessa mudança de intenções. Fora isso, eu achei o Adar bem intrigante, eu gostei de ver que ele deixou uma marca mesmo sem mostrar poder, sem lutar nem nada. Foi um personagem que fisgou minha ansiedade pra ver como ele vai ser em combate, em conflito mesmo no futuro. Então é isso, pergunto aí pra vocês o que vocês acharam do episódio. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também e me segue lá no Instagram, caso você queira, onde eu vou comentando as coisas da produção aqui do canal, beleza? Então fico por aqui, valeu e um abraço.